seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Cuide-se mais uma semana juntos aqui, trazendo muito conteúdo, falando sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar. Já vou falar para vocês o tema do programa de hoje, a gente vai falar sobre saúde da mulher. A gente tem uma especialista aqui, super especialista na área, já conto para vocês quem é, mas antes quero saber, você está assistindo a gente por onde? Pelo YouTube, pelo Spotify, outras plataformas de streaming de áudio, de vídeo. Não segue o nosso canal ainda? Então vai lá, clica no botãozinho, segue a gente, curte, compartilhe o nosso conteúdo também. E outra coisa, você tem uma sugestão de pauta, algum comentário aí, quer conversar com a gente? Anota o nosso e-mail também. cuidese-mais@crlbh.com.br. Claro, aguardo a sua participação. E agora sim, vamos falar, como eu disse, sobre saúde da mulher. E quem está aqui comigo hoje é a doutora Luciana Guedes, que é ginecologista e obstetra, formada pelo Hospital Sofia Feldman, pós-graduada em cirurgia ginecológica e também especialista em endometriose. Luciana, prazer demais ter você aqui com a gente no Cuide-se Mais para falar de um assunto tão importante quanto a saúde da mulher, né? Prazer é todo meu, obrigada. É um prazer estar aqui. E olha só, a gente vai falar sobre saúde da mulher, então a gente vai começar logo do início, assim. Porque assim, são muitos assuntos dentro de um assunto só. Então vamos começar falando a respeito da saúde ginecológica mesmo da mulher. Quando que uma menina tem que procurar uma ginecologista? É depois que ela tem a primeira menstruação, que é menarca, se eu não me engano, isso, né? Antes disso, quando está na infância, já existe um encaminhamento pelo geriatra, né, ou pelo pediatra, de repente. Como é que funciona? Bom, então antigamente realmente, né, a mulher ia ao ginecologista a primeira vez depois da primeira menstruação, da menarca. Mas atualmente a recomendação mudou, então assim que começam a surgir os primeiros sinais da puberdade, né, que para as meninas vão ser ali entre 8 e 13 anos. E quais sinais são esses? É o surgimento das mamas, dos pelos, odor nas axilas, oleosidade de pele e acne, né? Então, quando começam esses primeiros sintomas da puberdade, é importante ir a ginecologista. Por quê? Para não pegar nem a menina e nem a mãe desprevenido. Então, nessa primeira consulta, a gente vai conversar sobre cuidados de higiene, sobre o ciclo menstrual. Às vezes, né, dependendo de cada menina, isso cada uma vai ter um amadurecimento de um tempo, né? Então, alguns conceitos e orientações sobre sexo seguro, né? Então, nesse momento, o início dos sintomas, ele acontece ali né, entre 8 e 13 anos, como eu falei, e do surgimento das mamas até a primeira menstruação pode ser 2 anos. Nossa, um tempo grande. Então tem tempo para organizar, assim, para se preparar, né? Mas é interessante isso, ir antes da primeira menstruação. Agora, esse entre 8 e 13 anos também, para uma criança, é uma diferença muito grande, né? Uhum. Porque eu imagino que para uma menina de 13 anos, ok, mas para uma menina de 8 anos que está ali, de repente, sei lá, na segunda série, isso é muito comum, já nos 8 anos de idade. E outra coisa também, como é que essa criança, às vezes não tem nenhuma informação sobre isso, né? É uma coisa triste, muitas vezes, eu acho. Sim, bom, na verdade, essa criança, né, ela vai estar sendo acompanhada por uma pediatra. Então, se começam a surgir esses sinais da puberdade não antecipadamente, porque está dentro da normalidade, né? Mas nesse período, então a pediatra já vai orientar um pouco a mãe e a menina ali, né, para já ir introduzindo nesse mundo. E a gente antecipa a consulta. É ainda mais importante nesses momentos, né? Porque uma menina, de fato, de 8 anos... Mas 8 anos são o início dos sinais da puberdade, uhum, né? Que depois de 2 anos vai menstruar. Então, ali com 10, 11 anos. Mas ainda é muito cedo. Não, sem dúvida. E essa, não sei se você... É porque não é a sua área, mas isso daí varia, essa diferença de puberdade varia muito de menina para menino? Ou no menino começa também mais ou menos aos 8 anos de idade? É mais ou menos na mesma época. Porque dizem muito sobre o atraso, né? Sobre que o menino demora mais para se desenvolver. Agora, a questão da periodicidade. Quando você começa a ir a ginecologista, a fazer esse acompanhamento, existe uma diferença dessa menina que está começando para mulheres mais velhas?
E até indo mais longe, depois que você já também entra na menopausa e tal, isso se torna mais importante, tem que ser mais assíduo, como é que funciona? Bom, então tem esse primeiro contato, né? E aí depois da primeira menstruação, é importante retornar e aí vai variar. Se tiver algum sintoma, retorna com maior frequência, mas em geral elas vão acabar retornando depois da primeira relação sexual, né? Que aí é um marco, aí a gente precisa começar a pensar em anticoncepcionais e em fazer o preventivo e tudo mais. Mas via de regra, né, é anual a consulta com a ginecologista. A ginecologista acaba sendo o médico, a clínica, né, o médico clínico da mulher. Então, não só da saúde ginecológica, mas vai fazer um apanhado geral de toda a saúde dessa mulher. Então, anualmente é muito importante. Lá no climatério, né, na próxima menopausa, também vai ser com essa frequência, mais ou menos, mas teremos mais exames importantes, né, de prevenção de cânceres, mais frequentes na mulher mais adulta, né, mais próxima dos 40, 50 anos. Então, de periodicidade é 1 ano, mas os exames vão mudando, né, ao longo da vida. Agora você tocou num ponto muito legal de se falar também, que é quando a menina começa a tomar o anticoncepcional. E o anticoncepcional a gente vê muitas vezes que é polêmico também, né? Tem mulheres que sofrem muito nesse período, tem mulheres que podem tomar, tem mulheres que às vezes isso é contraindicado. Como é que funciona esses casos? Como é que... Porque se você não pode tomar, daí você tem que realmente procurar outros tipos de se prevenir, de prevenções, né? Com certeza. Hoje a gente tem uma oferta muito grande, nós temos várias opções de métodos anticoncepcionais e várias formas, né, de ingerir de usar esse método anticoncepcional. Não é só mais a pílula oral, nós temos injeções, temos métodos de implantes, né, como implantes de progesterona e DIUs, então nós temos muitas opções com e sem hormônio hoje em dia. Então, em geral, a gente consegue encontrar algum que vai ser bom para aquela mulher. Mas sempre, gente, falando de anticoncepcional, a gente tem que pensar que tudo na vida tem os prós e os contras, né? Então a gente tem que sempre colocar numa balança na hora de escolher o melhor para aquela mulher. Mas quais são os principais efeitos que você vê, por exemplo, no seu consultório desses anticoncepcionais? Porque eu vejo muito frequente, assim, eu vejo muitas amigas falando que tem que trocar de anticoncepcional porque coisas assim, mais comuns até, porque tá me dando muita espinha, porque não tá dando certo, porque eu tô tendo mais cólica do que eu devia ter. Tem muitos problemas relacionados, né? Sim, verdade. Bom, então os métodos hormonais, as pílulas, né, que são os mais comuns, eles podem dar, na verdade existem vários tipos, né? Uhum. Então tem o que vai ajudar com a pele, tem muita mulher que começa a tomar a pílula para melhorar a pele, tem os que vão piorar a pele também, tem os que vão... A maioria deles vão ajudar a diminuir cólica, a diminuir fluxo menstrual, melhorar a TPM, né? Então a gente tem, hoje em dia, os métodos hormonais, eles são muito considerados vilões, assim, mas na verdade eles têm benefícios. Então, se for indicado, né, se a gente indicar para a mulher que precisa daquilo, eles podem ter bastante benefício. Algo que elas queixam bastante é de diminuição da libido, né, do desejo sexual. E, enfim, o desejo sexual é multifatorial, várias coisas influenciam, né? Mas, de fato, quando a gente toma uma pílula, diminui a testosterona, né, no corpo da mulher e pode, sim, afetar a libido. E aí a gente vai ter que contornar, né? E realmente, às vezes, demora para a mulher encontrar o método ideal para ela. E o método ideal para ela naquela época da vida pode não ser o ideal numa outra época da vida, né? Então, por isso que a visita à ginecologista com frequência ela é importante para a gente determinar e entender melhor aí qual que é o melhor para ela. E a mulher, ela a partir da primeira relação sexual, a partir do início da vida sexual, ela já pode começar a usar esses métodos, a pílula, por exemplo. Ela já pode... E aí ela continua usando até, se essa for a opção dela, é claro, ela continua usando até ela entrar ali na menopausa, porque tem um período de climatério também que é perigoso, né? Que tem gente que pega ali e às vezes tem uma surpresa que nem sempre é o que a pessoa quer. Ela usa durante todo esse período da vida dela? É muito raro uma mulher que usa a mesma pílula desde a adolescência, né? Desde o início da vida sexual até a vida adulta. Pode acontecer.
Mas como eu disse, né, em cada época da vida, ela pode ter uma demanda diferente, né? Então, às vezes, na nossa geração, muito comum, né? A gente começou a tomar pílula muito cedo, e aí usou durante 10 anos, daí teve a vontade ou a necessidade de trocar, né? Então, o DIU, ele está sendo muito usado e recomendado, inclusive para as adolescentes, porque o DIU, a gente tem o hormonal e o não hormonal, né? Aí é outro tópico, mas o DIU, ele é um método anticoncepcional de longa duração e de alta eficácia. Então, para adolescente, né, pensando em prevenir uma gravidez na adolescência, ele é muito positivo e ele tem um grande benefício da gente não precisar lembrar de tomar. Então, é bem libertador nesse sentido. Então, bom, fugi um pouco da sua pergunta, né? Mas pode sim, a mulher pode usar o mesmo ao longo da vida, lembrando que depois dos 35 anos, é importante a gente mudar esse tipo de hormônio e avaliar, né? Ao longo da vida, tanta coisa acontece, né? Pode aparecer uma pressão alta, pode aparecer, enfim, alguma coisa, alguma trombose, né? Tomara que não, mas a gente precisa trocar. Mas é o mais raro usar o mesmo a vida toda. Agora você falou do DIU. O DIU também é um outro contraceptivo que tem vários tipos, né? Sim, vários tipos. Como é que eles são? Como é que é essa indicação para cada mulher? Existe um melhor para cada uma? Até materiais mesmo, né? Do DIU são diferentes. São diferentes. A gente tem basicamente 2 tipos de DIUs. O DIU hormonal e o DIU não hormonal. O DIU hormonal são 2, são da mesma marca, né? E a diferença entre eles é a quantidade de hormônio que ele libera ao longo dos anos. Então, ao longo dos dias. Então, o DIU com mais hormônio, ele vai ser muito bom para tratar, às vezes, outras questões, porque nós mulheres, a gente usa o anticoncepcional não só para evitar gestação, né? A gente usa para várias outras coisas. Controlar ciclo, como eu falei já, melhorar a pele e tal. Então, esse que tem mais hormônio, ele pode ajudar a tratar menstruação muito volumosa, endometriose, algumas outras questões, além da anticoncepção. O que tem menos hormônio é só para anticoncepção mesmo. E os DIUs não hormonais, que estão muito em alta, né? Muitas mulheres buscando o DIU não hormonal. A gente tem o de cobre e o de cobre prata. Eles têm o grande benefício de não mudar, né, o corpo da mulher. Então, ela continua percebendo as mudanças de ciclos, alterações de humor, de libido, de secreção vaginal, de tudo, né? Então, a mulher tem... Hoje, a gente está prezando muito pelo autoconhecimento, né? O conhecimento do próprio corpo. Então, as mulheres têm solicitado muito isso. Porém, ele tem um contra, né? Como tudo na vida tem pró e contra, de aumentar o fluxo menstrual. Então, aquela menina que já menstrua muito, às vezes não vai ser recomendado para ela o DIU sem hormônio, né? Enfim, então, é uma conversa muito individual e de avaliar várias questões para a gente chegar naquele que vai ser o melhor para aquela mulher naquele momento. E uma coisa que você disse aí agora que eu nunca poderia imaginar é que o DIU ajuda na endometriose, pode ajudar, e que é a sua especialidade, inclusive. A gente estava falando aqui um pouquinho antes do programa começar que a endometriose pode ter aí um período de 7 anos para ser descoberta, né, na mulher. É um período, assim, enorme, principalmente se a mulher já está ali perto dos 30 anos, se ela pretende engravidar, porque isso acomete muitas mulheres hoje e é um dificultador muito grande para a gravidez, né? Fala pra gente um pouco sobre isso e por que demora tanto tempo, às vezes, para ter esse diagnóstico. Bom, então a endometriose, ela é uma doença que ela é progressiva, né? E ela é dependente de hormônios, principalmente do estrogênio, né? Que é um dos hormônios que regem o ciclo menstrual da mulher. E essa demora no diagnóstico, ela acontece muito por quê? Porque a mulher, a gente foi educada, né? A gente escuta muito isso, de que cólica é normal. Eu tô sentindo muita cólica. Então, não, mas é normal. Às vezes, nossa, a menina não vai na aula porque tá com cólica, todo mundo, nossa, que frescura, né? Enfim. E acaba que isso não é dado o valor necessário, né? E tanto pela mulher e às vezes pelo ginecologista, né? Que não tem ali uma visão individualizada daquilo. E por isso a demora do diagnóstico. É normal, toma uma pílula, é normal, não sei o quê. E aí chega desse atraso. E realmente, né, a endometriose, ela está muito relacionada à infertilidade. 50% das mulheres que têm infertilidade, a gente vai acabar encontrando algum foco de endometriose nela.
Mas não só, e isso é muito importante, né? Você pensar ali que você pode não conseguir ter filhos no futuro. Mas mais do que isso, né? A endometriose, ela gera dor. E é uma dor que altera a qualidade de vida dessa mulher. E aproveitando, explica pra gente o que é mesmo a endometriose, como é que é o tratamento dela, se é sempre cirúrgico ou não? Bom, então a endometriose, ela, por definição, né? É quando a gente tem células do endométrio. Bom, então, o útero, nós temos 3 camadas. A camada mais interna, que é o endométrio, que é o que menstrua, descama todo mês. A camada do meio, que é o músculo, que vai crescer quando a gente está grávida, enfim. E a serosa, que é um revestimento. Então, o endométrio, ele deveria estar só dentro do útero e descer como menstruação. Então, a endometriose é quando a gente tem células do endométrio em outros órgãos, como nos ovários, nas tubas, no intestino, bexiga, né? Ele pode acometer outros órgãos da pelve feminina. Quanto mais órgãos, pior é. Maior a dor, claro, sim. Isso, existem 2 teorias, mas a teoria mais fácil de explicar é que a mulher, além de menstruar para fora, né, para a vagina, menstrua também pelas tubas, e esse sangue vai vai aderindo ali nos órgãos próximos ali. E isso, o que acontece? Esses focos de endométrio, né, de células de endométrio fora do útero, eles são estimulados hormonalmente, né, durante o ciclo, e vão gerando dor. Causa inflamação, causa dor mesmo. E vão progredindo. Então, isso pode alterar a fertilidade, né, no caso, que você me perguntou. Mudando a anatomia, então, se acomete uma tuba, se acomete os ovários, pode mudar a anatomia ali e prejudicar, né, o encontro do óvulo com o espermatozoide. Ou mesmo a questão inflamatória ali pode interferir, né, nesse encontro, enfim. Então, dessa forma. E a questão da dor é justamente isso, essa inflamação, esse sistema, esses nódulos, né, e esses focos de inflamação no corpo que vão, de acordo com o ciclo menstrual, muitas vezes, prejudicar muito o dia a dia aí da mulher. E os tratamentos, como é que funcionam? Porque tem o cirúrgico, né? Na verdade, a cirurgia, a gente está cada dia sendo mais minimamente invasivo o possível, né? Então, o tratamento, ele na maioria das vezes, ele vai ser hormonal mesmo. Existem alguns tipos de pílula que vão favorecer. Então, como eu disse, é mediado pelo estrogênio, né? Então, a gente vai usar pílulas que não tenham o estrogênio, que tenham só o outro hormônio, que é a progesterona, e que vão bloquear ao máximo a produção de estrogênio no corpo da mulher. Então, se a gente não tem o estrogênio estimulando ali aqueles focos dentro da barriga, da pelve, né, a dor vai diminuindo. E aí aqueles focos que estavam inflamados, eles acabam ficando, eles cicatrizam e diminui bastante a dor da mulher. Então, tem que avaliar, né, cada caso, mas quando a gente pega a inicial, a gente consegue usar o hormônio para parar ali aquele processo, e depois a gente pode evoluir esse tratamento para um DIU, enfim. Agora, os casos mais avançados, né, principalmente aqueles que acometem bexiga, intestino, e que prejudicam muito, e que não respondem bem, né, na verdade, ao tratamento com a pílula, aí a gente vai ter que partir para uma cirurgia. E também em casos de mulheres que querem engravidar e que tem alguma alteração de anatomia ali, né? E agora, mas se a mulher não faz um tratamento adequado, se ela não faz tanto por meio de hormônios ou por cirurgia mesmo, ela deixa isso pela vida dela, mesmo sentindo dor, ou às vezes depende, né? Tem gente que é mais resistente à dor. Isso pode causar outros problemas de saúde ao longo da vida, ou quando ela chega, de repente, aí na fase da menopausa, passa e vida que segue? Bom, quando chega na época da menopausa, tudo melhora de fato. Mas até chegar lá, é muito difícil não atrapalhar muito a vida dela a ponto dela buscar um tratamento, sabe? Porque pode acometer também a bexiga, então ela tem dor na hora de fazer xixi, o intestino ela tem dor na hora de evacuar, então está muito relacionada também a, por exemplo, síndrome do intestino irritável. Então é uma mulher que ela vai sentir muita dor, ela tem até um humor mais deprimido, assim, porque é uma mulher que sente muita dor. Então é muito raro a gente conseguir ela
chegar passar pela vida inteira sem fazer algum tipo de tratamento, sem buscar algum tipo de tratamento. Agora pulando, dando um salto aí que a gente começou lá no início da primeira menstruação e chegando aí na época do climatério, da menopausa, esse é um período muito difícil para muitas mulheres também, né? Inclusive, a gente também comentou aqui um pouco antes, porque existe essa menopausa precoce de mulheres que sei lá, antes dos 40, eu já vi até casos, mas devem ser raríssimos, antes dos 30 anos já entrarem na menopausa, né? Como é que... Você já teve casos desse tipo no seu consultório? E como é que você lida com uma mulher nesse caso? Graças a Deus não é o mais comum, né? Então, vi poucos casos, né, até hoje. E é muito frustrante, porque hoje nós mulheres, a gente está no mercado de trabalho, a gente está buscando, né, a profissão antes da família, na maioria das vezes. E vai pensar em ter filho lá com 35 anos mesmo, né? A maioria das pacientes grávidas que eu tenho são mais de 35. Uhum. Às vezes até mais próximo de 40. Então, quando a gente tem a menopausa precoce, isso é muito impactante na vida da mulher. Mas não é o mais comum, né? A maioria das mulheres, nós brasileiras, a gente entra na menopausa entre 45 e 55. Idade boa, né? Assim. E normalmente a menopausa precoce, ela está relacionada à história familiar. Então, né? Minha mãe entrou na menopausa com 25 anos. Então é um alerta, a gente temos formas de contornar se a gente prevê isso, né? Então, se você tem história na família, né, de alguém que tenha tido menopausa precoce, a gente pode, por exemplo, congelar óvulos, né? Então, antes, né, claro, da idade em que esse familiar entrou na menopausa, a gente tem como estimular os óvulos e congelar para você ter eles guardados. Bom, mas, enfim, aí é um assunto longo. Agora, uma outra coisa que eu já ouvi falar, não sei se isso é verdade, é que a mulher tem a quantidade de menstruações desde que ela nasce, já durante toda a vida dela. Sim. E uma outra coisa que eu vi, inclusive esses dias, não sei se foi no TikTok ou no Instagram, dizendo que quanto mais filhos a mulher tem, mais tempo ela vai menstruar. Ela ganha 1 ano, porque ela ficou 9 meses sem menstruar, ela ganha 9 meses. Então, se tiver 20 filhos, você vai parar de menstruar com 60 anos? Isso existe mesmo? Não, isso é um mito. Isso é um mito bem frequente, na verdade. A gente, na verdade, não. Quando a gente está grávida, aqueles folículos que estavam ali já determinados a ovular, né, durante a gestação, a gente não ovula durante a gestação, mas eles se perdem da mesma forma. A mesma coisa quando a gente está tomando pílula, né? Então, se eu tomar pílula durante 10 anos, eu vou entrar na menopausa 10 anos depois? Não. Durante o uso de pílula também você não ovula, mas aqueles folículos, eles vão se perdendo. Então, não existe ainda uma forma da gente prolongar a fertilidade, além desse que eu falei, que é o congelamento de óvulos. Olha só, a gente saiu muito aqui do nosso roteiro, né? O nosso programa já está acabando. A gente vai dar umas dicas aí para as mulheres, né, que estão acompanhando a gente, principalmente dicas sobre saúde. Mas antes, eu vou falar com você que está aí do outro lado. Que delícia estar aqui mais uma semana com você. Quero te perguntar, você conhece já o CDL Saúde? Olha só, lá tem muitos planos, lá tem outros produtos que você pode encontrar. Você tem uma empresa, quer um plano de saúde novo para os seus colaboradores, sua família, você ganhou um filho de repente, precisa de um plano de saúde bom? Entra no site cdlbh.com.br, lá você vai conferir muita coisa boa, garanto para você. cdlbh.com.br. E vamos à nossa mensagem final. Então, eu queria que você falasse direto para o público, para a nossa câmera do cuidado ali, dando essas dicas para as mulheres sobre saúde mesmo feminina, como se manter bem, né, durante ao longo da vida, na verdade, porque a sua especialidade a mulher vai levar para a vida toda, né? Sim. A principal dica que eu gosto de dar para vocês mulheres é que a gente precisa observar o nosso corpo. Então, você conhecer o seu corpo, conhecer o seu ciclo. Então, hoje a gente tem várias formas de anotar o ciclo em aplicativo, no calendário que seja. Observar mesmo o que acontece com o seu corpo ao longo dos meses, né, ao longo do ano. E em qualquer sinal de alguma alteração, buscar a ginecologista. E claro, né, a gente precisa de ter o controle anual com a ginecologista, porque temos que prevenir alguns cânceres
mais comuns, como o câncer de colo de útero, que a gente previne com o preventivo. E, além disso, o exame geral, né, ele é importantíssimo anualmente. Isso aí, muito obrigado, Luciana, mais uma vez, por participar aqui com a gente. Olha só, semana que vem a gente está de volta. Não esqueça, cuide-se mais e tchau, tchau.